Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Louvado seja Deus, né? Ô, glória. Irmãos, eu vou contar hoje uma experiência. Aleluia. A experiência de hoje é maravilhosa. Irmãos, quando houve uma época que a nossa igreja Pentecostal Deus de Amor ficou falida sem dinheiro, porque foi na época daquilo que aconteceu, Fernando Collor, né, que foi presidente, e aí as empresas ficaram sem dinheiro e as pessoas que tinham dinheiro no banco perderam tudo, e a igreja não foi diferente. Então, irmãos, aí a igreja ficou sem dinheiro para pagar faxineiro, e o missionário Davi Miranda chamou as obreiras da região, das congregações, para ajudar as obreiras da sede, porque não era para ajudar as obreiras da sede a limpar os banheiros da igreja. E ali fomos nós. Eu, juntamente com mais uma irmã que congregava comigo, nós era bastante unida. Eu falo era, porque hoje ela não está mais na presença de Deus. E nós íamos cantando e dando glória a Deus. Nós sentíamos assim, irmãos, que como se nós estivéssemos indo para o céu. Era maravilhoso. Aí nós íamos, pagava a passagem com o nosso dinheiro e nós íamos para a sede limpar a igreja. Aí depois que nós terminávamos de limpar alguns banheiros, né? Não era exatamente a igreja não, era só os banheiros que nós limpava. Nós limpávamos ali alguns banheiros, jogava o lixo fora, e aí tinha uma irmã responsável que ela falava, as irmãs moram longe, tem filho para cuidar, pode ir embora. A irmã já trabalhou, as irmãs já trabalharam 3, 4 horas, agora as irmãs estão dispensadas, as irmãs podem ir para casa. E às vezes a gente ainda saía da limpeza e nós ficava na igreja ouvindo o culto, né? Prestando culto a Deus. Nessa época, presbítero José Borges, presbítero Luiz Gouveia, presbítero... Não vou lembrar o nome agora, é muita gente. Então eu lembro de Luiz Gouveia e o José Borges fazia campanha na época. Inclusive, né, irmãos, Luiz Gouveia, eu fiquei sabendo que ele faleceu de uma morte triste, né? Fiquei sabendo disso. Não foi, isso não me deu alegria, não. Mas, irmãos, e ali, depois quando a igreja melhorou um pouquinho, a situação da igreja melhorou um pouquinho em relação a dinheiro, o missionário Davi Miranda falou, as irmãs das congregações, das regiões, não precisam mais vir, porque agora nós já temos condição de pagar as faxineiras para limpar os banheiros da igreja. E aí nós paramos de ir. E a gente queria continuar, porque era tão bom, irmãos, era tão bom. Como eu sempre gostei de fazer faxina, né? Então, para mim, não tinha dificuldade nenhuma. Mas eu fazia com tanto amor, irmãos, com tanto amor, e eu sabia que Deus ia me recompensar. Inclusive, Deus me recompensou bem, porque grandes coisas fez o Senhor por mim. Hoje, eu quero dizer que eu não tenho uma bela casa, mas eu tenho uma casinha para morar. Eu quero dizer que eu não tenho dinheiro guardado, mas na minha mesa não falta o pão. Eu quero dizer que eu não tenho roupa de marca, né? Vocês me verem aqui talvez um dia com uma blusinha, na outra semana eu tô com a mesma blusinha, mas isso para mim não é o problema. O importante para mim é minha roupa tá limpa, né? Minha roupa tá cheirosinha. Graças a Deus tenho água em casa, tenho sabão para lavar minha roupa. E eu acredito que Deus me honrou sim. Deus deu a vitória a meus filhos, não deixou meus filhos ser tranqueira. E graças a Deus eu tenho uma família abençoada. Aí os irmãos vão falar assim, mas a irmã falou que o marido meu marido tem aí os seus, né? Mas Deus vai dando a vitória e a gente vai passando por cima e Jesus é bom, né? Mas eu quero dizer que tem pessoas que, eu não digo falar mal da pessoa, do missionário da Miranda, mas eu digo colocar a mão na salvação dele. Porque tem pessoas que falam mal dele porque ele errou aqui, ele errou ali, ele errou acolá, né? Irmãos, mas quem não errou? Todos nós erramos. Se nós fosse santo, a gente não estava mais aqui nesse mundo, não. Mas o que eu fico, irmãos, eu fico de certa forma não, com certeza, eu fico triste, fico chateada,
quando eu vejo alguém colocar a mão na salvação dele. E não é só dele, porque nós não podemos colocar a mão na salvação de ninguém. Mas eu estou aqui falando do missionário Davi Miranda, por isso que eu estou me referindo a ele. Porque, irmãos, eu acredito que todos os erros que ele cometeu, Deus perdoou. Se Deus não tiver perdoado ele, não vai perdoar nem eu e você também não. Pode ter certeza disso. Se você acha que Deus não perdoou o missionário Davi Miranda, então ele não vai perdoar você também não. Isso significa que ele não é Deus de perdão. E Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de misericórdia. Então eu acredito que Deus perdoou ele assim por todas as falhas que ele cometeu. O povo fala aí de coisas graves. Eu não coloco a minha mão no fogo por homem nenhum, por ninguém. Pode ser mentira, pode ser verdade. Mas mesmo sendo verdade, eu acredito no perdão. Eu acredito que naquele grande dia nós vamos ver, irmãos. Nós vamos ver que ele não se perdeu, que ele vai ser salvo em Cristo. Irmãos, tem pessoas que às vezes vai falar aí, né, eu tenho certeza que pode não falar, mas vai imaginar. Mas Davi Miranda trabalhou a vida toda pedindo dízimo, pedindo oferta, pedindo dinheiro e deixou a família dele rica. Acabei de falar. Se ele tiver errado nesse sentido, né? Se ele tiver errado nesse sentido, Deus perdoou, porque Deus é Deus de perdão. E se hoje a família dele está vivendo em prol de dinheiro, eles vão acertar com Deus. Se hoje a família dele não dá valor ao evangelho, estão vivendo só por ganância de dinheiro, irmãos, não é o meu joelho que vai dobrar por eles, não. Quem vai dobrar por eles é o joelho deles mesmo. A boca de todos eles vai confessar o que fez ou deixou de fazer diante de Deus. Então, meus irmãos, eu fico triste quando eu vejo alguém colocar a mão na salvação de outro alguém. Nós não podemos fazer isso não, irmãos. Aí tem pessoas que vão falar assim, está defendendo porque é Davi Miranda. Não estou defendendo o Davi Miranda. Estou defendendo a forma de nós agir com o nosso próximo. Principalmente quando a pessoa já morreu. De ficar falando, não, ele fez esse pecado, cometeu esse pecado, cometeu isso, então ele não está no céu. De maneira nenhuma, está no inferno, porque fez isso, fez aquilo. Irmão, você não é Deus. Você não é juiz da justiça. Então, para que condenar o seu próximo? Agora, eu piamente, irmãos, quem quiser concordar comigo, pode concordar comigo, concorda. Quem quiser discordar, pode discordar de mim. Eu concordo, eu acredito piamente que Deus perdoa ele. Da mesma forma que Deus perdoa eu perdoa você quando nós entramos na presença dele. Irmãos, Deus ele faz tudo para não perder nós para o diabo. Deus ele não quer perder eu e você para o diabo. Então Deus também não perdeu ele para Satanás, não. Porque, irmãos, tem pessoas que falam assim, mas a irmã fica aí falando o tempo todo que aprendeu com Davi Miranda, mas aprendi mesmo, aprendi coisas boas com ele não me ensinou coisa ruim, não. Ele pode até ter feito coisa ruim lá atrás que eu não vi. Eu vejo pessoas falando, mas eu não vi, né? Eu acabei de falar, não coloco minha mão no fogo, mas eu não vi. Então, como que eu vou falar uma coisa que eu não vi? Porque ele não me ensinou coisa ruim. Ele me ensinou a respeitar as pessoas. Ele me ensinou a respeitar meu marido, não só eu, né? Porque eu não tinha contato com ele. Eu tô dizendo eu, porque eu tô falando aqui de mim. Mas ele nos ensinou a respeitar o nosso esposo, me ensinou a respeitar meu marido, me ensinou a cuidar dos meus filhos, me ensinou a orar, me ensinou a crer em Deus, me ensinou a confiar no Senhor Jesus. Ele me ensinou que eu tinha que amar o meu próximo, né? Oh, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, então eu não aprendi nada ruim com ele. Eu já disse, ele pode ter tido suas falhas lá na casa dele, em outros lugares, mas quando ele veio me ensinar, quando ele veio pregar para mim, quando ele veio me ensinar, eu não vi nada errado. Tá entendendo? Então eu aprendi com ele coisas boas. E o que eu aprendi com ele eu pratico. Até hoje. Sou falha?
Sou. Mas o que eu aprendi que é bom, eu pratico. Então, meus irmãos, toma bastante cuidado nesse negócio de colocar a mão na salvação dos outros. Não só do Davi Miranda, mas não coloca a mão na salvação do seu irmão, não, irmãos. Irmãos, aquele dia, esse dia, o dia do juízo, irmãos, vai arder. Vai arder em fogo. Aí vai ter pessoa que vai falar assim, irmã, não conhece nem a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia, mas eu conheço Jesus. Eu posso não conhecer tudo que está escrito na Bíblia, mas eu conheço Jesus, conheço o Espírito Santo. Eu tenho um Deus que fala dentro de mim, que me ensina. Irmãos, você pode não conhecer a Bíblia toda. Você pode não conhecer muita coisa na Bíblia, mas se você tiver um Espírito Santo que te ensina, ele te guia. Mesmo exortando, como o Espírito Santo me exorta todo dia, você não vai errar. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Eu não gosto de vídeo muito longo. Os irmãos, fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Mas é o meu conselho, irmãos. Não ponha a mão na salvação do seu irmão, porque você não é juiz. Amém? Fique com Deus na paz do Senhor. Fica a todos.